Bom dia, pessoal. Ai, que bonito esse bom dia. Foi legal, hein, gente? Gratidão por estarmos aqui reunidos num domingo de Páscoa. A própria Páscoa, às vezes, nos traz um sentimento de culpa. É aquele momento em que você se concentra tanto na festa, nos ovos, no chocolate e esquece o real sentido da Páscoa. Momento em que Jesus ressuscita e vem trazer para nós a certeza de que existe vida após a morte. Quando você está lá na festa e de repente se lembra de Jesus, aí fica, meu Deus do céu, que aí vem o sentimento de culpa. Isso é uma coisa que direto acontece com a gente. Mas vamos fazer uma reflexão. Tudo que acontece tem um propósito. A gente sabe que Deus não faz nada sem ter um propósito. Mas a culpa, ela é mesmo necessária? Para refletir. Quando eu estava buscando subsídios para fazer essa palestra, eu encontrei esse livro, O Poder da Esperança. Esse livro nem ao menos é escrita, não sei como apareceu lá em casa, mas, né, ele foi escrito por Julian Melgoza, que é um psicólogo espanhol, e pelo teólogo brasileiro Michaelson Borges. O que mais me impressionou nesse livro? Capítulo 7. Ele se intitula Sentimento de Culpa. Foi uma diretriz, né, para eu montar a palestra e eu vou começar já lendo os primeiros parágrafos deles. Muitas pessoas vivem com um sentimento de culpa infundado, culpa falsa ou duvidosa. Isso lhes acarreta conflitos e as seguintes tendências. Deixa eu pôr aqui. Complexo de inferioridade, perfeccionismo, autoacusação, medo do fracasso e exigência demasiada. Depois nós vamos voltar a falar desses temas e esse livro eu vou voltar a usar durante a nossa palestra. Existe uma campanha publicitária nacional que trouxe o seguinte slogan: o efeito do álcool passa, culpa fica para sempre. Essa campanha, ela busca mais uma vez conscientizar as pessoas a respeito dos efeitos terríveis do álcool associado à direção de monitorados. Estima-se que morram mais de 200 pessoas por dia em nosso país por acidentes de trânsito, a grande maioria associado ao consumo de álcool e outras drogas. Desejando alguns momentos de suposto prazer, por vezes arriscamos comprometer toda a nossa encarnação e ainda, tão grave quanto, prejudicar a vida dos outros, que vão sofrer os efeitos dos nossos atos impensados. Será que vale a pena correr esse risco? Será que não estamos subvalorizando a nossa vida e a vida dos outros quando dizemos, vai dar em nada, posso dirigir? Não estou tão bêbada assim, né? Foi pouca coisa que eu bebi. Mas a gente sabe que pouca coisa já mexe um pouquinho com o teu equilíbrio, com a tua percepção, né? Então nós temos que estar bem focados nisso. Quantas almas hoje são escravas de um sentimento de culpa destruidor em função desse descaso, que normalmente não é um fato isolado, mas é um costume que a pessoa tem. A culpa nos faz adoecer, nos faz estagnar e depois de muito tempo em sofrimento profundo, faz-nos enxergar por entre as inúmeras lágrimas que não valeu a pena. Não é possível voltar no tempo e desfazer o que fizemos. A vida vai nos dar outras chances. Poderemos curar o que dilaceramos no outro, mas serão caminhos longos e duros. Por que escolhê-los? Será que esses prazeres momentâneos da vida valem todo o risco que corremos? Qualquer mente um pouco esclarecida vai dizer que não vale.
Então, por que nós não podemos nos tornar um pouquinho mais conscientes? Por que se deixar com tanta facilidade por emoções frívolas que passam tão rápido? Alta velocidade, perigos, fortes emoções. Será que valem a pena? Não se propõe uma vida sisuda, sem cura, enfadonha de forma nenhuma. É possível ser alegre e divertir-se, sem precisar correr riscos, sem prejudicar o corpo, sem ser uma ameaça constante à sociedade. Por isso, pensemos muito antes de nos arriscar. Não deixemos que a excitação nos conduza com tanta facilidade, anulando totalmente a razão. Somos seres inteligentes. Mais ou menos, mas somos, né? Lembremos disso antes de agir como criminosos, que nós nos tornamos criminosos quando nós pegamos a direção alcoolizados. Pensemos nas consequências possíveis de cada um dos nossos atos, evitando chorar as muitas lágrimas do arrependimento tardio. Esse texto, ele está no livro Momentos de Consciência, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Givaldo Pereira Franco, com o título A Culpa Fica para Sempre. O que cria esse sentimento de culpa em nós? São as nossas escolhas. Eu encontrei uma mensagem no Instagram de @humor.fra. Arranque o retrovisor da sua vida e pare de olhar para trás. Mude de marcha e acelere. O ontem não volta. O seu futuro será resultado do hoje. Então, escolha viver e não se engane. Tudo na vida é resultado de uma escolha sua. Boa ou ruim, sempre será você. Sempre foi você. O que influi diretamente nas nossas escolhas está lá no momento da nossa criação. Os espíritos nos contam, porque nós não vamos lembrar disso, que nós fomos criados a partir de um princípio inteligente que fez uma espécie de estágio em todos os reinos da natureza. Quando esse princípio inteligente já tinha todos os subsídios possíveis, Deus usou esse princípio inteligente para criar um espírito. Cada um de nós veio de um princípio inteligente. Esse estágio que o princípio inteligente fez, não foi 3 meses de estágio, gente. Foram milhões e milhões de anos em cada reino da natureza. Olha o trabalho para formar um princípio inteligente completo, para daí fazer um espírito. Quando Deus criou esse espírito, ele tinha um propósito, como nós falamos, Deus tem propósito para tudo. Propósito, que esse espírito alcançasse a perfeição. Mas Deus não deu de mão dada. Não foi assim, ele não, você vai ser perfeito amanhã, tá? Você vai ser mais ou menos depois da manhã, ele antes, você depois. Não foi assim. Ele deu para nós alguns presentinhos. A razão que nos faz perceber as coisas e nos diferencia dos outros reinos, principalmente do reino animal, de onde o princípio espiritual tinha acabado de sair. E junto com a razão, ele nos deu o livre-arbítrio. Aí a bagunça foi completa, né? Porque a gente não sabe usar o livre-arbítrio. A gente acha que pode fazer tudo. Eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer o que eu quero, mas tudo isso vai ter o quê? O que eu faço vai contaminar, digamos, contaminar todo mundo que está ao meu redor, todo mundo que convive comigo. E a gente não lembra disso, a gente lembra da gente. A gente ainda é muito autocentrado e não lembra que as nossas escolhas afetam o próximo. Vocês querem um exemplo? Hoje nós estamos passando por uma guerra, mais uma guerra, né? São várias que estão por aí, mas essa última agora. Nós estamos participando ativamente dessa guerra, povo. É uma coisa impressionante você pensar. Porque toda vez que você lembra, que você escolhe um lado, vou torcer para esse, não para aquele. Esse está certo, aquele está errado. Automaticamente você está enviando vibrações negativas para um lado, vibrações positivas para o outro. Você está influenciando a guerra. É uma escolha que nós fizemos. Nós escolhemos um lado para torcer.
Não, mas eu não estou lá matando ninguém. Mas você está enviando vibrações positivas e negativas. Aqueles soldados que estão lá, talvez eles não consigam entender esse mecanismo. Eles estão lá para matar e para morrer. Eles sabem disso. Eles têm esperança, lógico, de que não morra, mas ele tem que matar o próximo. É uma escolha. Não, mas ele serve o exército, ele foi obrigado a estar lá. É uma, mas ele teve a escolha de servir o exército. É uma coisa que anda, né? Que vem na vida da gente. Então, toda vez que a gente pensar, como que eu estou pensando? O que que eu estou enviando para o outro? E nós não precisamos pensar em guerra. Dentro de casa. Dentro de casa se faz isso. Ah, ó, copo sujo de novo. Custa lavar o copo. Você já está enviando uma vibraçãozinha negativa ali. Parece pouca coisa, mas acumule ao longo de anos e anos e anos e anos. Que bom que tem copo, né, gente? Que bom que tem água para beber. Mas a gente pensa nisso. Você acaba de fazer o almoço, todo mundo come em 5 minutinhos, pá, pá, e deixa tudo lá. Que bom que tem comida para servir. Mas você vai para a pia e reclama, reclama, reclama que tem que lavar a louça. São escolhas e são, na sequência, essas escolhas trazem consequências. No livro que eu citei, esse, O Poder da Esperança, os autores colocam uma das mais belas e conhecidas parábolas contadas por Jesus como exemplo de escolhas e consequências. É a parábola do filho pródigo. Muito conhecida, muito linda, em que ele fala de um pai que tinha 2 filhos que trabalhavam com ele na fazenda. Tá tudo tranquilo, tudo legal, até que um dia o filho mais novo chegou para o pai: "Pai, então, quero conhecer o mundo. Isso aqui está muito igual todo dia. Eu quero conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. O senhor, por favor, adianta a minha herança?" O pai, que era uma pessoa muito boa e uma pessoa muito justa, claro que sofreu por ver o filho saindo de casa, mas ele falou: "Não, tudo bem, eu adianto a tua herança, mas eu vou dar parte do teu irmão também, porque é mais justo, né?" E deu. E o rapaz foi, feliz da vida, cheio de dinheiro. Conheceu lugares distantes, pessoas distantes, e nessa hora, quando você está cheio de dinheiro, conhecendo, surgem aqueles amigos que vão te ajudar a gastar o dinheiro, né? Então, ele se envolveu com esses amigos, se envolveu em baladas, em drogas, promiscuidade, e chegou uma hora que acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, os amiguinhos sumiram. E ele ficou literalmente na rua da amargura. Ele não tinha mais o que comer, não tinha mais o que vestir, não tinha onde morar. Pânico total. Tentou encontrar um trabalho, já estava todo maltrapilho e tal, estava difícil encontrar o trabalho. Encontrou o trabalho numa fazenda de porcos. Ele ia ser o cuidador dos porcos, ele ia alimentar os porcos. Para um judeu daquela época, era humilhante demais, mas ele precisava comer. Ele estava até com inveja da comida dos porcos. Foi trabalhar lá. E naquele trabalho, dar comida para os porcos, ele comia muito pouco. Ele lembrou do pai. Lembrou que lá na fazenda do pai, os funcionários sempre tinham o que comer. Pelo menos o pão de cada dia estava garantido. Aí ele falou: "Eu vou voltar. Eu vou voltar como funcionário do meu pai. Vou pedir para ele para ser seu funcionário. Não sou mais filho dele, porque tudo que eu fiz de errado." E ele voltou. Vocês lembram que quando ele foi para essas terras distantes, ele estava com dinheiro. Então, provavelmente, ele foi ou a cavalo ou carruagem naquela época. Agora ele não tinha dinheiro, a pé. Teve que voltar a pé. Com fome, com frio, sem comida. Ele voltou, sempre repetindo: "Eu vou ser funcionário do meu pai, eu vou pedir emprego para o meu pai, eu vou pedir perdão para o meu pai." Esse era o mantra dele, e ele caminhando. Quando ele chegou próximo da fazenda,
Ele não teve tempo de falar nada para o pai dele. O pai dele viu ele de longe e saiu correndo para abraçar ele, tirou a própria capa, cobriu ele, que ele estava todo, coitado, com frio, né. Aí o pai pediu para os funcionários da fazenda que preparassem um banquete para comemorar a volta do filho, porque ele achou que ele tinha perdido aquele filho para sempre, e ele estava muito feliz. Que Jesus colocou para nós aqui? A escolha do rapaz. Ele quis ir para terras distantes. O que seriam terras distantes? Uma das interpretações, ele se afastou de Deus. Porque o pai nessa história é Deus. Bom, justo, que perdoa, que ama sempre. E o rapaz se afastou de Deus. Isso acontece muito conosco, quando nós resolvemos que nós podemos, nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos resolver o que fazer, não precisa de Deus, não precisa de ninguém, vou fazer. Aí a gente tem que correr depois, pedir perdão e voltar para Deus. Então, as nossas escolhas, elas podem ser muito difíceis e elas afetam os outros. Nós precisamos combater o sentimento de culpa. Para isso, nós vamos passar por um caminho que nem sempre é fácil. Esse rapaz teve que voltar a pé de um lugar distante, com fome e com frio. E ele, o primeiro passo, qual foi? O remorso. Ele sentiu remorso pelo que ele fez e ele tinha muito medo de ser julgado, medo de que as pessoas apontassem o dedo, mas você deixou teu pai, agora se vire. Ele tinha muito medo disso. Muitas vezes nós estamos tão focados em nós mesmos e no desconforto que essa situação traz, que esse sentimento se torna numa culpa paralisante, que pode se manifestar até numa dor física. Às vezes você está com tanta culpa, você está tão tenso, começa a doer o corpo todo. É a dor da culpa. E a gente nem percebe isso. E, infelizmente, isso nem sempre traz uma mudança de comportamento. Porque se você não percebe que é por causa da culpa, você não vai tratar a culpa. Você vai tomar remédio para dor e, e tentar levar a vida assim. O que nós precisamos fazer? Ressignificar essa culpa. Reconhecer o erro. E aí nós vamos abrir caminho para o arrependimento. Todos nós temos direito de errar. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, mas nós estamos evoluindo. Nós estamos aqui hoje para aprender alguma coisa, nem que seja só para tomar passe, que tem muita gente que vem só para tomar passe. Isso é uma lembrança lá das outras encarnações em que provavelmente nós fomos católicos e nós íamos na missa, tomávamos a hóstia. Então, o passe na casa espírita, ele se compara à hóstia na igreja católica. Depois que a gente conseguir analisar o nosso erro, nós vamos perceber onde que nós falhamos, conosco e com os outros. Mas quando o arrependimento aparece, ele não acontece de repente. Nossa maturidade espiritual, nosso orgulho, a falta de humildade, eles podem até produzir estados de desequilíbrio mental que pode nos fazer errar de novo. Encontrei outra reflexão, dessa vez no Instagram, no @almalivre. É a história de uma árvore. Ela morava numa floresta, uma árvore linda, com as folhas maravilhosas, e começou uma ventania muito forte. E ela adorava aquelas folhas. E ela tentava a todo custo segurar as folhas, porque o vento queria carregar tudo, e ela tentando agarrar as folhas, até que o vento chegou para ela e disse assim: "Deixe ir. Você vai melhorar se você deixar ir". Aí ela deixou. Chorando, né, triste da vida, deixou as folhas foram caindo uma por uma, aquelas folhas que ela nutriu com tanto carinho, que ela gostava tanto, eram tão lindas, mas ela foi deixando ir, deixando ir.
E quando ela deixou ir, ela se fortaleceu, ela sobreviveu ao inverno. E nós? Quando nós deixamos ir, o que nós fazemos? Se nós não deixarmos ir, o peso vai nos afundar. O peso, ele carrega você. Não é você que carrega. O peso te carrega. Ele te afunda. E quando você afunda, você perde o brilho, você perde a leveza, você perde o riso fácil. A vida é feita de soltar, não de segurar. É difícil? Muito difícil. Mas soltar não é desistir. Soltar é escolher a paz. Você vai ficar em paz se você deixar ir. Isso nós podemos falar tanto do lado material quanto do lado físico. A pessoa que morreu, como é difícil. Que nós estamos vendo agora na Páscoa. As pessoas se apegam à imagem de Jesus na cruz e esquecem que ele veio fazer aqui. A lembrança que nós temos que ter de Jesus são dos seus ensinamentos, não do seu sofrimento, porque daí nós vamos ficar presos no sentimento de culpa. Não. E tem gente que é pior ainda, né? Ele morreu, já pagou meus pecados, está tudo bem, não preciso fazer mais nada. Não é assim, né? Nós precisamos estar sempre conscientes do que está acontecendo. O verdadeiro arrependimento, ele envolve dor. Claro que vai doer. Mas também decisão de mudar. Mudar de pensamento, mudar de conduta. E quando a culpa é comprovada, você realmente assumiu que errou, a solução. A solução está em buscar a reparação. Segundo a doutrina espírita, não basta sofrer pelo erro. É preciso agir para anular o mal que for feito. Encontrei outro texto, dessa vez no Facebook, de J. Motorrade, que fala: a dúvida e o medo sempre tentarão te paralisar, mas a verdadeira mudança acontece quando você decide seguir, mesmo sem todas as respostas. Confie no processo, pois cada passo dado hoje constrói o amanhã que você deseja. É proibido desistir. Respire fundo, fale com Deus e continue. Continuar envolve coragem de se reabilitar, ou seja, agir para corrigir o dano, sempre que possível. Às vezes, aquela pessoa que você magoou, com a qual você errou, você não vai mais encontrar nunca. O que eu faço então? Como é que eu vou me reabilitar com ela? Tem um mecanismo, um instrumento que nós temos e não sabemos usar: a oração. Ore de coração por essa pessoa, para que ela esteja bem, para que ela te perdoe e se perdoe. Mude a sua atitude. Se reabilite. E praticar o bem. Ajude o próximo. Nós precisamos sempre perceber o que está acontecendo ao nosso redor e tentar ajudar de alguma forma. Não consigo? Oração. Acabamos de falar da oração. Mas tente ajudar o próximo. Olhe nos olhos das pessoas. Dê bom dia, dê boa tarde, pergunte se está tudo bem. A pessoa pode não te responder. Uma hora você vai ter acesso. Porque às vezes a pessoa está tão fechada que ela não permite que um bom dia chegue nela. E um bom dia, gente, bom já diz tudo, né? É um desejo que você tem que aquela pessoa seja feliz. Então, é muito tranquilo. O que nós vamos fazer para mudar a realidade dessa pessoa, para mudar o que nós fizemos errado conosco e com essa pessoa? Nós vamos ter que reconstruir. Reconstruir o que nós destruímos em nós e nela. E agora nós vamos rever o que nós vimos no começo do estudo.
nós precisamos reconstruir o sentimento de culpa infundado, o complexo de inferioridade, aquele momento que diz: eu não sou merecedor, eu não sei ser melhor do que eu sou agora. E você fica preso nisso. Então, reconstruir isso. Perfeccionismo. Eu fiz errado uma vez, eu tenho que acertar? Tem que acertar, mas tem que tentar. Então, sair desse negócio de tem que ser tudo perfeito. Não, nós somos espíritos imperfeitos. Não vai ser perfeito, vai ser o melhor que nós pudermos. Cada um no seu nível evolutivo. Não tem que ser igual ao outro que, eu quero tocar piano que nem o Guilherme. Mas eu não estudo piano. Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não estudo. Então, se eu sentar num piano, não vai ser nem perfeito, vai sair uma balbúrdia. Ainda tenho medo de estragar o piano, né? A gente tem que ter essa certeza. Não existe perfeccionismo, perfeito Deus. Quer se comparar a Deus? Nós não podemos fazer isso. Autoacusação constante. Não posso fazer, eu não consigo fazer, eu fiz errado e fica preso nessa casinha. Não, gente. A culpa é minha, tá? Mas eu mereço perdão. Quem vai me perdoar? Deus. Deus perdoa sempre. Nós vimos na parábola. Ele perdoa sempre. Ele está esperando que a gente volte, que a gente vá para Ele, procure por Ele. Então, nós vamos receber perdão. Medo do fracasso? Será que eu vou conseguir fazer? Eu acho que não, porque eu já errei, né? Nem vou tentar, porque eu sei que eu erro. Mas se você não tentar, você não vai saber como é que é. Talvez um dia acertar. E exigência demasiada. Todo mundo tem que fazer melhor do que eu fiz. Porque eu já errei, eles sabem o que não é para fazer, mas cada um está no seu nível evolutivo, cada um precisa passar pela essa experiência. Nós, mães e pais, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? E qual é o melhor para o nosso filho? O que nós achamos melhor para nós. E às vezes não é, eles têm que passar pelas experiências deles para crescer. Nós sofremos nesse intervalo todo, com certeza. Porque por que que ele não fez aquilo? Mas eu não falei para ele que estava errado, que podia ser de outro jeito. Mas ele tem que passar pela experiência. Aí você começa a lembrar quando você tinha a idade dele, as besteiras que você fez e chegou aqui, né? Então a gente tem que deixar de exigir tanto dos outros. O sentimento de culpa real é um sentimento, é um sintoma de uma consciência alerta, que serve de autocensura, estimula a conduta correta e respeitosa e favorece a boa consciência. Consciência alerta. Na Casa Espírita, nós contamos com atendimento fraterno, que é um serviço de acolhimento individual, gratuito e sigiloso, oferecido por voluntários treinados para ouvir. Eles não vão dizer para você, a resposta é essa, você faz assim, assim. Não, eles não têm receita. Eles ouvem você e você se ouve. E quando você externa o que está preso, o que está machucando, você começa a perceber, eu posso fazer diferença. Mas não precisa ser desse jeito. Então, é um trabalho muito bonito que pode ser solicitado quando a gente entra aqui na Casa Espírita antes da palestra. As pessoas vão te levar para uma sala. É sigiloso, não se conta para ninguém, não se fala nada. É um trabalho feito com muito respeito e muito amor. Se a gente conseguir entender o que a gente fez errado, talvez a gente pense no tempo que a gente perdeu preso nessa culpa. E a gente vai perceber que a gente pode viver esse tempo de uma outra forma, com menos pressa, mais cuidado, com menos espera, mais presença, que é muito importante. Mas a gente age como se o tempo sempre estivesse a nosso favor. Mas ele passa sem pedir licença.
Vocês imaginavam que um dia vocês iam estar na idade que vocês estão hoje? Não, porque a gente vive aquele momento lá, tá tudo bem, tá tudo 10. Aí quando passa, vou ser bem tranquila, tá? Quando passa dos 60, a gente começa a perceber, nossa senhora, quanto tempo já passou? Meio século de vida, gente. Não é tão pouco. O que eu fiz nesses 60 anos que valeu? A gente pode refletir. Isso é interessante. Ai, mas lá atrás eu fiz uma besteira tão grande, eu não arrumei essa besteira ainda. Vai voltar no tempo? Não vai voltar no tempo. Como que eu vou fazer para reconstruir tudo isso? Tudo que nós precisamos saber está. Opa, apertei errado, gente, desculpe. Está gravado na nossa consciência. Está gravado na nossa consciência. Quando Deus nos criou, Ele já gravou lá na nossa consciência o que, gente? Vê se vocês lembram. Hã? As leis divinas. Exatamente, que está no livro dos Espíritos. Tudo está gravado na nossa consciência. Em 1972, uma mãe chegou na casa de uma amiga muito rica. Ela estava com o filho nos braços, o filho estava bem fraquinho, doente, e ela já chegou dizendo para a amiga: existe tratamento, mas é muito caro. Você me empresta uma roupa? A amiga rica não entendeu nada, mas emprestou a roupa para ela. Ela foi lá no armário, tirou uma roupa, se trocou e foi para o hospital com a criança. Chegou no hospital, muito bem vestida, foi tratada como VIP, né? E ela já chegou dizendo: meu marido é muito rico, não se preocupem. Quando ele voltar de viagem, ele paga tudo. E, claro, começaram o tratamento do menino, e isso se repetiu por 2 semanas. Todo dia ela ia na casa da amiga, pegava uma roupa melhor que a outra e ia para o hospital, toda elegante, toda bonita. E quando falavam da conta para ela, assim, não se preocupe, meu marido é um homem muito rico. Quando ele voltar de viagem, ele vai pagar tudo. No 14º dia, o menino estava curado. Aí ela pegou a criança nos braços e foi para o médico. Ele está curado, né? Tá curado. Então o senhor pode me prender porque eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. O médico ficou revoltado. A senhora é uma responsável, como é que a senhora faz uma coisa dessa? Aí ela fala para ele: essa criança tem um propósito de vida muito importante e eu faria qualquer coisa para ele atingir esse propósito. Essa história é da mãe e do próprio Rossandro Klingen. Rossandro é um palestrante espírita, psicólogo, professor. E hoje ele trabalha muito com educação. O propósito de vida dele foi alcançado. Será que a consciência dessa mãe cobrou dela por ela ter feito enganado um hospital inteiro pelo filho? Será que a gente não faria o mesmo? Talvez a gente não tivesse essa ideia brilhante, né? Provavelmente ela foi intuída pelo espírito protetor dela, né? E com certeza ela dorme muito tranquila, com a consciência tranquila hoje em dia, porque ela fez o que ela tinha que fazer pelo filho dela. Não sei se chegaram a pagar o tratamento mais tarde, tá? Não tenho a sequência da história. Mas para a gente ver que a gente pode fazer coisas que às vezes para os outros parecem totalmente erradas. Mas é um filho. A gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Tudo, quase tudo, né? Porque eu sempre falava para o meu filho quando ele era pequeno: se um dia a polícia bater aqui atrás do seu, eu vou abrir a porta. Não pense que eu vou te esconder, não. Eu vou abrir a porta para eles entrarem. A gente tem que pôr limite, claro, na criação, né, mas a gente se dá de coração, né. Isso é muito importante. Os espíritos, eles dizem que eles admiram muito os espíritas, porque nós temos conhecimento do evangelho de Jesus, que nós estamos fazendo hoje aqui, estudando o evangelho de Jesus. E nós não tomamos tudo ao pé da letra.
né? A gente pensa, a gente raciocina. Então, lembra que nós recebemos razão e livre-arbítrio? Para isso, usar a razão. Você lê uma coisa, você tem que ter filtro. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não vou perguntar para alguém que sabe mais que eu, né? Eles falam que nós somos privilegiados porque nós somos pessoas com fé raciocinada. Nós raciocinamos nos nossos problemas. Leva dias sofrendo com o problema, claro, né? Você não dorme direito, mas você está pensando: o que que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Faz uma oração, pede ajuda. Nem sempre você entende a resposta de Deus, porque Ele não vai chegar para você e vai dizer: ó, é assim, assim, assado. Não. Ele vai colocar situações na tua vida que vão te mostrar como é que você tem que agir. E a gente nem sempre está aberta a isso. A gente acha que Deus não está respondendo, Ele não me ouve. Eu faço oração, mas Deus não me ouve. Acho que Ele está preocupado, tem mais gente para Ele cuidar, né? Mais coisa ruim acontecendo por aí. Mas a gente tem que sempre ter essa certeza. Deus está do nosso lado, está cuidando de nós. E se a gente quer que a coisa dê certo, vamos tentar ouvir Deus. E nós temos conosco os ensinamentos de Jesus. Eles nos ajudam a tomar decisões mais claras, mais tranquilas, que não vão prejudicar os outros. Lembra das escolhas, das consequências? Era isso. Como nosso amigo disse, tudo isso está no livro dos Espíritos. E quando Kardec estava escrevendo, né, catalogando, lá, codificando o livro dos Espíritos, numa noite ele foi levado por um espírito benfeitor a uma região espiritual dos umbrais. Era uma região nevoenta, muitos gemidos, muita gente em sofrimento, um sofrimento muito forte. Soluços, grito de cólera, blasfêmias, gargalhadas de loucura, era um ambiente assim bem pesado. E, finalmente, ele pergunta para o benfeitor: quem são esses sofredores, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E ele respondeu: neste vale tenebroso de dores e lágrimas se encontram os que estavam na terra perfeitamente conhecedores e educados, com plena capacidade intelectual quanto aos imperativos do bem e da verdade. Em especial, os cristãos infiéis de todas as épocas. A gente já se coloca lá, né? Estou lá naquele meio lá. Conhecedora das lições do Divino Mestre Jesus, se entregaram ao mal por livre e espontânea vontade. Nosso livre-arbítrio, trabalhando para nós. Para esses, um novo berço na Terra é sempre bem mais difícil. Eles não têm nem condições de reencarnar nesse planeta aqui de provas e expiações. Aí Kardec lembrou dos tiranos da história e perguntou: jazem aqui os crucificadores do Cristo? Não. Embora responsáveis, eles desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio Mestre os auxiliou a se desembaraçarem do remorso através de abençoadas reencarnações em que resgataram perante as leis divinas. Kardec, ainda pensando nos tiranos, pergunta de novo: e os imperadores romanos? Esses espíritos, quando encarnados, não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Após diversos estágios regenerativos, alguns já se elevaram a esferas superiores. Outros continuam internados na Terra, em véspera da libertação. Eles estão aqui conosco. Quais de nós somos eles? Kardec pergunta de novo. Seriam os algozes dos primeiros cristãos? Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que aparentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e conhecimento.
Aí Kardec pensou nos grandes conquistadores, nos guerreiros famosos. E antes que ele fizesse a pergunta, o benfeitor disse: Não vagueiam aqui esses famosos guerreiros e conquistadores. Não sabiam das realidades espirituais e, por isso, foram recolhidos para reencarnações de dores e expiação, de acordo com os débitos contraídos. Quando Kardec acordou, ele estava impressionado com aquelas revelações que ele obteve no sonho e escreveu a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará ao homem não praticar o mal? E eles respondem: Não. Cumprem ao homem fazer o bem no limite das suas forças, visto que responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. No limite das nossas forças. Isso que nós temos que ter consciência. E nós vamos falar então agora das leis divinas. Nós, na Casa Espírita, temos o privilégio de estudar as leis divinas no ESD 2. Durante um ano, a gente estuda as 10 leis de uma forma profunda, de uma forma descontraída, mas percebendo onde elas se aplicam no nosso dia a dia. É muito interessante estudar em grupo. Você pode muito bem estudar sozinho, ouvir palestra e tal, mas você ouvir outras opiniões, outras dúvidas, que às vezes você nem teve aquela dúvida, daí você pensa, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Agrega bastante. Então, o estudo na Casa Espírita ele é muito importante. Segundo Evelyn Freire, ela explicou assim, sobre as leis divinas, também chamada de morais, também chamada de leis naturais. As leis morais são o roteiro divino que orienta a nossa evolução como espíritos. Mais do que conceitos, são princípios vivos, gravados na consciência, que nos convidam diariamente à prática do bem, ao crescimento interior e à construção de uma felicidade verdadeira e futura. Conhecê-las é importante, mas vivê-las é o que realmente transforma. Elas são eternas, imutáveis e universais porque procedem de Deus. Não estão apenas nos livros, estão gravadas na consciência, indicando o bem que devemos fazer e o mal que precisamos evitar. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais assim. São 10 leis, assim como eram 10 mandamentos. E a mais importante é a lei de justiça, amor e caridade, porque ela sintetiza todas as outras numa só. No momento que nós formos justos, amorosos e caridosos, nós vamos estar aplicando o maior mandamento de todos, o amor ao próximo como a si mesmo. O estudo das leis morais ele não é apenas intelectual, ele é transformador. E assim como a borboleta, somos seres em constante transformação. A gente sempre fala da metamorfose da borboleta, porque é muito parecido com o nosso caminhar, né? De um ovinho sai uma lagartinha que passa um tempo comendo e depois entra num casulo, e ali dentro acontece uma transformação que a gente não tem ideia do que acontece. Deve ser uma dor apavorante, porque ela deixa de ser uma lagarta e ganha o- os. Ela vai para o casulo, ganha as anteninhas, ganha asas, tudo isso saindo do corpo dela. Deve ser uma dor muito grande, mas transforma. E o que sai depois é uma coisa linda, maravilhosa. A lagarta, a gente realmente olha assim e pensa, será que eu mato? Mas vai virar uma borboleta. Mas ela está comendo tudo minhas plantinhas, né? A gente fica naquela dúvida assim. E tem gente até, tem uma história até de um senhor que sentou numa praça uma vez e ele ficou olhando um casulo lá e não acontecia nada. Aí ele pensou, vou lá, né, dar uma ajuda para aquela borboleta, coitada, né, para ela sair de lá, né. E ele foi lá e abriu o casulo. E a borboleta morreu. Ela não estava pronta ainda. Tudo tem um propósito. Ela tinha que passar aquele período dentro do casulo para estar pronta, para sair por conta própria
e alçar voo. Às vezes nós precisamos passar por esse processo doloroso. É a metamorfose em nós mesmos. E daí nós vamos alcançar a nossa beleza interior. Não interessa a beleza exterior, interessa a beleza interior, aquilo que você é, que você faz, que você consegue para ajudar os outros. A borboleta nos mostra que mesmo que o processo seja difícil, o resultado final é sempre bonito e libertador. Nesse momento em que nós estamos tentando trabalhar o sentimento de culpa, nós vamos contar sempre com o nosso Mestre Jesus. Ele sempre vai estar ao nosso lado. Como que ele vai estar ao nosso lado? Ele nos envia nossos anjos protetores. Ah, mas Jesus é o meu mentor espiritual. Não, gente, calma, menos. Né? Tem gente que diz, meu anjo da guarda é São Francisco de Assis. Você está bem, né? Os espíritos protetores, na verdade, eles são um pouco mais elevados que nós. Lógico, senão eles não conseguiriam nos ajudar. Mas eles também estão nesse processo de transformação, de crescimento. Nós nunca vamos parar de crescer, nunca. Jesus continua crescendo. Para nós, Jesus é o topo, né? A se alcançar um dia ser um Cristo, nós vamos ser Cristos, né? Vocês já pensaram nisso? Nós vamos ser Cristos. Como antes, nós vamos ser espíritos protetores. Então, o nosso processo, ele é muito bonito. E se a gente se focar nisso, eu preciso me melhorar para alcançar ser um espírito protetor, ser um espírito puro, ser um Cristo. Isso é muito lindo. Claro, é pensar grande, mas nós podemos pensar grande. Nada impede, né? Mas começa agora. Começa dentro de casa. Eu não preciso ir lá para a África, salvar as criancinhas lá na África. Não, dentro de casa. Nós somos espíritos imperfeitos, os que convivem conosco e nós mesmos precisamos de ajuda. Então, começa aqui, agora. Nesse momento que nós estamos trabalhando o nosso sentimento de culpa, que nós temos Jesus conosco, ele nos auxilia como? Com os exemplos que ele trouxe para nós, gente. Amor e perdão. Jesus fala para a gente amar não apenas aos próximos, mas também os inimigos. Aqui ele desafia nosso egoísmo e pede que a gente seja forte. Porque amar um inimigo é difícil. Aí a pessoa pensa, mas eu não vou convidar meu amigo para jantar comigo. Meu inimigo para jantar comigo. Que não, gente, não é isso. É orar. Lembra que nós falamos? Oração. A gente precisa aprender a usar esse instrumento maravilhoso. Orar por essa pessoa. Para ele ficar melhor? Não. Para ele me perdoar, fui eu que errei. Então, se eu quero perdão, eu tenho que fazer por merecer. Ser melhor com essa pessoa e pedir perdão. De coração. Eu vou pedir perdão, porque daí, né? Já livro a minha barra aqui. Não, porque a pessoa pode não te perdoar. Mas se ela não te perdoar, o problema é dela. Você fez a tua parte. Lembrem sempre disso. O Chico falava muito nisso. Quando eu dou esmola, a pessoa vai fazer com a esmola é um problema dela. Eu fiz a minha parte. Quando eu peço perdão de coração, se a pessoa não me perdoar, eu fiz. Ela vai ter que arcar com a escolha dela. E Jesus nos fala sempre de perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 499, o ano tem 360 dias, dá um jeito, né? Mas não é, gente. São 70 vezes 7 cada erro. Se a pessoa errar de novo, de novo. Se eu errar de novo. Cada erro. Depois Jesus nos ensinou a regra de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazeis também vós a eles.
Se a gente conseguir pensar nisso, a gente vai ser mais empático, a gente vai ser mais justo nas nossas relações. Porque se a gente parasse, é que a gente não faz nisso. Antes de fazer a coisa, a gente parasse. Será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Primeiro você faz, depois você pensa. Esse que é o problema. A gente não sabe usar ainda nem a razão, nem o livre-arbítrio. Mas se a gente conseguir um dia colocar a regra de ouro em prática, vai ser um grande salto na nossa evolução. E Jesus nos fala de humildade. Mesmo sendo filho de Deus, ele sempre escolheu servir, ele sempre se colocava à disposição do outro. E ele não queria reconhecimento. Ele nunca pediu reconhecimento. Ele queria ajudar. E ele fazia isso como? Se pondo a serviço. Todo o serviço que ele fez foi uma ajuda ao próximo. Às vezes pode não parecer. Quando Jesus foi lá no templo, derrubou tudo porque estavam vendendo coisas no templo, destruindo o templo, não sei o quê. Ele estava ajudando. Estava ajudando as pessoas que vendiam, estava ajudando as pessoas que compravam, estava ajudando as pessoas que assistiam aquilo, ajudando a compreender que estavam fazendo errado. Jesus nos pede transformação de caráter. Os ensinamentos de Jesus transformam o nosso caráter, para a gente sermos pessoas melhores. Gente, sermos ficou horrível. A gente ser pessoas melhores. Com nossos esposos, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos, com os nossos colegas. Nós temos uma multidão nos servindo, gente, nos seguindo. E a gente sabe que aqui na Terra tem pelo menos 3 desencarnados para cada encarnado. Nós sempre andamos com uma galera. Então, vamos tentar mostrar para eles que nós tentamos, pelo menos, colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Jesus sempre foi a nossa bússola moral. Ele sempre atuou como um guia nos momentos difíceis. Ele nos oferece direção para que a gente tome as melhores decisões e para que a gente não desista de ser pessoas melhores. Quando finalmente nós conseguirmos trilhar esse caminho, vai ser longo e doloroso, lembra? Quando a gente conseguir, nós vamos estar fazendo, ao longo desse caminho, na verdade, nós vamos estar fazendo o que a doutrina espírita sempre pede de nós: a reforma íntima. E a passagem da mulher adúltera vai nos mostrar como Jesus ensinava as pessoas a trabalharem a reforma íntima. Durante a festa dos tabernáculos, escribas e fariseus conduziram até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Eles não buscavam justiça, mas uma armadilha. Se Jesus a absolvesse, ele estaria negando a lei de Moisés. Se Jesus a condenasse, ele estava negando a misericórdia que ele tanto ensinava. E Jesus se inclinou e começou a escrever na areia. Segundo Amélia Rodrigues, ele escrevia os erros ocultos de cada acusador. Eles chegavam até lá para ver o que, curiosos, né? Para ver o que Jesus estava escrevendo. Eles estavam segurando a pedra que eles iriam apedrejar aquela mulher, como dizia a lei mosaica. Eles viam o seu erro, soltavam a pedra e saíam de mansinho, assim, não é comigo, não vi nada, não sei. Isso foi com cada um dos acusadores. No final, Jesus falou: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. As pessoas já tinham corrido, né? Já tinham fugido de lá. Entre as pessoas que estavam ali, prontos para apedrejar aquela senhora, estava o esposo dela. E quando ele viu o que Jesus escreveu sobre ele entendeu que ele havia sido negligente, que ele havia sido frio com a esposa. Também ele soltou a pedra e saiu. Quando Jesus ficou sozinho com a mulher,
Ele não a insultou, nem a humilhou. Ele disse para ela: "Vai e não tornes a pecar". Não houve conivência com o erro, não houve condenação, e naquela noite, quando ela estava sozinha, ela estava decidida a mudar, e ela procurou por Jesus. Confessou que sentia muita solidão, muito abandono, muita carência de amor. Ela não buscava justificativa para o que ela havia feito. Ela pedia um roteiro, uma direção, uma esperança para recomeçar. E Jesus ensinou que a paciência e a confiança em Deus seriam o início da cura. Explicou que o arrependimento se transforma em reparação e convidou-a a armar-se de humildade, buscar nova oportunidade e seguir renovada, assegurando: aonde quer que vás, eu estarei contigo. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde e rica de amor acolhia peregrinos e enfermos. Essa mulher, antiga pecadora, ela se tornou uma serva da caridade. Ela limpava as chagas dos peregrinos, dos, dos enfermos e falava de Jesus. Aquela queda dela se transformou numa missão de amor. E um homem moribundo chegou no abrigo. Era seu antigo marido. Ele estava consumido pelo remorso, não a reconheceu. Confessou que nunca encontrou paz depois do episódio lá no templo. Ela, sem revelar a identidade, segurou suas mãos e o consolou, selando em silêncio a reconciliação. Voltar a pecar, a não pecar. Não, voltar a pecar. Não voltar a pecar exige de nós um comprometimento de fazer o bem. E isso está em nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos humanos, ainda em processo de evolução. Às vezes, por estarmos aqui reencarnados, a nossa capacidade de discernimento ela fica meio bloqueada, porque a gente não lembra de muita coisa. Lembra quando a gente foi criado? Quando a gente encarnou pela primeira vez, tudo foi apagado. Fica lá no inconsciente, mas não é uma coisa clara. Então, nós não temos aquela lembrança do que nós precisamos fazer aqui. Isso nós vamos descobrindo no dia a dia. A pessoa lúcida, ela age com prudência, com responsabilidade, ela busca não errar. Ela não vai sentir tanta culpa e alcançará a evolução a cada passo da reforma íntima. Gente, reforma íntima não começa amanhã para terminar no sábado, tá? Segunda-feira é um dia para começar tudo, né? A dieta, o estudo, tudo na segunda. Então, vou começar a minha reforma íntima amanhã, né? Até o final de semana já deu. Não, gente. São encarnações e encarnações, uma atrás do outro, se melhorando. Por isso, nós ganhamos esse presente de Deus, a reencarnação, para a gente ir se melhorando aos poucos, dentro das nossas condições. E nós vamos sentindo então que as coisas vão melhorando, nós vamos entendendo o que é se libertar do sentimento de culpa e alcançar a liberdade que nós estamos querendo. Quando nós fazemos a reforma íntima, nós melhoramos as nossas virtudes. E a gratidão, ela vai nos fazer perceber que felicidade é desfrutar do que temos hoje. A esperança nos mostra que é sorrir sem medo do amanhã. A simplicidade diz que felicidade é valorizar os pequenos momentos. A liberdade ensina que felicidade é deixar ir aquilo que machuca. E a paz traz a compreensão de que felicidade é viver sem se comparar. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para todos. Deus abençoe.